Mas a expectativa é de transformar o mercado de vendas mundial. Uma bacia de ideia vale 10 centavos. Qual é a sensação de ter uma ideia bilionária? De uso. Por que o Instagram ele vale multi-bilhões? Porque ele tem frequência de uso. Naquele momento, o que era a minha ideia? Fazer um LinkedIn das vendas. Olha só, Barbosa é um dos nossos executivos aqui do Banco Matri, né? E aí ele estava falando sobre, Augusto, qual é a sensação de ter uma ideia milionária, que é o Mad Sales, né? E eu estava explicando para ele aqui, que estava começando a explicar para ele como é que nasceu a ideia. E aí eu queria também que vocês soubessem como é que nasceu a ideia do Mad Sales. O meu sócio Guilherme, ele um dia se questionou, cara, e se a gente conectasse os melhores vendedores do Brasil com as melhores oportunidades, as melhores empresas do mercado, a gente compilasse os dados dos melhores vendedores e a gente conseguisse fazer o match entre vendedores e empresas, né? Boas oportunidades. Aí o que eu pensei? Cara, mas isso ainda não tem tecnologia, isso ficaria muito manual, seria muito difícil, né? E aí o que eu fiz? Fiz dever de casa. Comprei alguns livros de startups, como é que as startups surgiram para poder eu ter ideia. E aí teve 3 livros, mas um livro principal ele mexeu muito com a minha cabeça, chamado do 0 a 1. O que é do 0 a 1? Peter Thiel, que é o autor do livro, ele foi o primeiro investidor do Facebook, inclusive. Ele foi um dos fundadores lá do PayPal, sócio do Elon Musk, um dos maiores investidores, né, do Vale do Silício. E ele fez um livro do 0 a 1. Ele acredita que as grandes invenções não são aquelas que você apenas inova, que você melhora, mas que você tira algo do zero que não existe para o 1. Então, ele faz algumas perguntas e algumas provocações dentro do livro que me fizeram perceber que o Mad Sales precisava melhorar. E aí, eu me fiz uma pergunta que é assim, ó, como que eu consigo ter um monopólio em vendas? Ele fala sobre monopólio no livro, né? Monopólio é uma ideia diferente, que depois vai ter concorrência, beleza, mas como que você surge como monopólio? Como que você faz o monopólio em vendas? E aí eu me perguntei, Barbosa, porque naquele momento, o que era a minha ideia? Fazer um LinkedIn das vendas. Se eu quero conectar os melhores vendedores com os melhores, né, oportunidades, eu estou fazendo o LinkedIn das vendas. E qual era o meu diferencial do LinkedIn das vendas? Eu certificava o vendedor, eu treinava o vendedor, ainda faço isso, treino os vendedores, certifico o vendedor e conecto ele com as vagas. Só que eu queria compilar todos os dados dos vendedores, como DISC, dados de hard skills, dados de soft skills, habilidades comportamentais e técnicas e tudo mais. Eu queria compilar os dados das empresas. Qual é o tipo de vendedor que funcionaria para esse tipo de empresa? Então, a ideia é que a gente não só fosse uma rede social / sei lá, software pegada LinkedIn, né, que a gente colocasse vagas lá, mas a ideia é que a gente conseguisse compilar os dados para poder conectar e dar um match, né? Só que ali nasceu como LinkedIn das vendas. A ideia nasceu ali. E quando eu fui me provocando, olhando para modelo de negócio, olhando para, né, outros negócios, eu percebi que as startups, a que mais tem valuation de mercado, mais tem valor de mercado, elas têm uma coisa em comum, frequência de uso. Por que o Uber foi vendido por bilhões para o Google? Porque ele tem frequência de uso. Por que o Instagram ele vale multi-bilhões? Porque ele tem frequência de uso. Por que o Uber, não, o Waze, né, que eu falei, né? Por que o Uber tem um valor bilionário? Porque ele tem frequência de uso. Então, eu tinha que ter um software que tivesse frequência de uso. Além de ter percebido que quando a gente estava certificando os vendedores e conectando com o mercado, era muito lento. A nossa possibilidade de escala era muito lenta. E se eu tenho possibilidade de escala baixa, eu não tenho, né, valor de mercado, equity, né, equity de verdade. E aí foi quando eu me provoquei. Cara, como é que eu coloco mais tecnologia? Como é que eu coloco? Eu já estava no LinkedIn, que é uma Big Tech, certo? E aí eu pensei, o nome do negócio é Match Sales, porque a gente queria dar um match do vendedor com o empresário, né, o empregador, né, e tudo mais. Como é que eu aprofundo esse match? Aí a gente começou a desenvolver a IA e a nossa machine learning para quê? Para poder entender os dados do vendedor, julgar as suas habilidades técnicas dentro das suas ligações, do WhatsApp, né, dentro das suas calls de vendas, seja no Meet, seja no Zoom, seja qualquer outra plataforma. Então a gente começou a compilar. Por quê? Se o vendedor, igual você, Barbosa, quando terminou a ligação, não dá vontade de tu subir a ligação para o Mad Sales? Para saber qual foi a tua nota? E qual o conselho que ele vai te dar? Então, concorda que tu tá usando todo dia? Se tu tá usando todo dia, provavelmente o teu gestor, que no caso sou eu aqui, também quer usar todo dia para ver como é que tá a tua performance e a performance dos outros vendedores. Concorda? Então, isso garante frequência de uso. Em vez da pessoa tirar uma certificação que é uma vez por ano, ela todo dia está usando o Mad Sales. Então, a frequência de uso era muito mais interessante. E outra coisa que eu defendo, então a gente já tem 2 coisas aqui. Ó. A gente tem LinkedIn, a gente tem o Match vem de qual aplicativo? Tinder. Vem do Tinder, o Tinder das vendas. Eu preciso ter dados para me saber qual que é o vendedor que dá match. O que precisa dar match para que a venda aconteça? Os dados que precisam dar match para que a venda aconteça? Será que a minha prospecção está de acordo com o meu playbook? Está dando match com o meu playbook? Então nasce daí também. O Match Sales para poder dar match entre o que eu faço e o que é o cenário ideal. E o terceiro argumento, eu que acredito que tem um pouco de Uber das vendas.
Em um futuro, hoje o Metseus não é isso, mas em um futuro breve, o Metseus ele vai ser a Uber das vendas. Eu acredito que vai ter alguns vendedores que não querem trabalhar dentro de uma empresa. Olha, eu acredito que o Metseus ele vai revolucionar o mercado da seguinte forma. Eu sempre fui vendedor de rua, PAP, né? Sendo vendedor PAP, eu vou até olhar para a câmera, porque é engraçado, parece que estou falando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Sendo sempre vendedor PAP, eu sempre vi muito representante comercial, a imagem do representante comercial. A grande maioria dos representantes comerciais não trabalha só para uma empresa, trabalha para várias. E nesse variável de várias empresas, eles fazem a sua carteira de clientes. Os clientes para eles não são os clientes que estão comprando ali no B2B, são as empresas que eles atendem, certo? A maioria fábricas de médio porte, pequeno porte, que não conseguem ter um time comercial próprio, né? Aí é onde até algumas empresas que nem a Quatro Rodas, que eu vou chamar de Quatro Rodas, que tem 4 vezes de motores, válvulas, 4 rodas, se mantêm, porque são empresas que terceirizam time comercial de marketing, né? Cada representante comercial tem seu próprio marketing. Eu acredito que o Metseus, ele tem esse diferencial de mercado, porque ele pega essa dor que os representantes comerciais têm, principalmente ter que pagar o conselho de representação todo ano, ter que ser certificado, vários cases. Você está pegando um cara, que muitas vezes eu acredito que mais para frente no Metseus, você vai poder se cadastrar como vendedor, né? Para ter acesso aos clientes pelo Metseus, né? E meio que vai ser uma certa certificação de mercado. Olha, eu estou no Metseus, você pode me encontrar lá, a minha carteira... Isso já existe. Pronto. Hoje no Metseus a gente já certifica pessoas, né? Então a gente tem a ideia que é como se fosse o laudo DECRA do carro, Sim. entendeu? O selo Metseus que as pessoas colocam no LinkedIn. Inclusive a gente tem vendedores que colocam no seu LinkedIn, né? Certificação Metseus. E aí tu tava já indo para a terceira vertente do Metseus, que é o Uber das vendas. Que é como se fosse um marketplace. Cara, eu sou um representante comercial, quero me cadastrar aqui, e a empresa se cadastra. Cara, eu tenho um produto que eu pago 30% de comissão, 20% de comissão nesse produto. Profissionalizando a carreira do vendedor. É isso. E aí o representante, ele se cadastra, ele faz uma mini aula, vê o produto, se certifica ali, tudo mais, naquele produto e se conecta. Todas as vendas que ele fizer, eu também, enquanto plataforma, enquanto marketplace, vou ganhar. Pela transação de cada vendedor dentro daquele produto. Então eu conecto as empresas com os vendedores com os produtos que eles querem vender. Então a ideia é que no próximo ano o Metseus também tem esse Uber das vendas. Então a gente se inspira em 3 Big Techs, né? LinkedIn, Uber e o próprio Tinder, né? Para poder fazer isso. E o Metseus ele nasceu para ser uma empresa de certificação de vendedor, laudo DECRA, né? E entregar o vendedor para o mercado. Mas hoje ele está como uma empresa de Sales Ops, que olha para a operação de venda, melhoria ali, para treinamento de venda, para otimização, né, Sales Ops ali. Mas ele vai para Revenue Ops. O que é isso? Ele vai olhar para toda a receita do cara. Ele vai julgar quais são os criativos que estão trazendo mais leads, qualificados, quais SDRs estão qualificando mais os leads, qual closer está fazendo mais fechamento e do fechamento como que a gente está tratando o sucesso do cliente para poder ter uma retroalimentação ali da receita. Então, a economia é enorme. É gigantesco. Um time de consultores 24 horas ali só prestando atenção no serviço. É isso aí. Então, hoje a gente otimiza principalmente a hora do gerente, do gestor comercial. Porque quanto tempo levaria para me conferir as tuas mensagens, conferir os teus áudios? Quanto tempo levaria para tu fazer um processo de rampagem e melhorar a tua prospecção? Sim. Cara, muitos meses. No Brasil, se eu não me engano, são 5 meses para um vendedor passar pelo ramp-up, chegar ao seu momento que ele está se pagando efetivamente, batendo as metas, né? Então, uma média de 5 meses. Então, a gente reduz pela metade dentro do Metseus. Então, ajuda no ramp-up. Então, o Metseus nasceu para ser uma solução que otimiza, né? É o resultado ali dos vendedores, que otimiza o tempo dos vendedores e, por isso, otimiza o recurso das empresas, trazendo mais resultado dos seus times comerciais, tendo mais velocidade na atração dos vendedores, entendeu? É pedagógico, né, Gil? Com certeza. É um modelo muito pedagógico, porque você está pegando o aprendizado do vendedor e você está utilizando um modelo que hoje em dia até é muito utilizado na faculdade de medicina, até, se eu não me engano. Onde, desde o primeiro momento, o aluno tem contato com o ambulatório e está ali com os pacientes. É revisado com base no que ele pratica, o que ele aprende, né? O Metseus, isso eu digo como usuário, né? Eu uso o Metseus todos os dias, eu nunca tinha utilizado uma plataforma do tipo. E, realmente, eu estou trabalhando, estou aprendendo, porque, principalmente o método Bunch, né? Tirando o budget, que ele demorou um pouco para aprender, mas ele já aprendeu, já sei que o nosso produto... E a gente ainda nem personalizou ele. Sim, ele já aprendeu sozinho. É porque no nosso mercado aqui a gente trabalha com direitos creditórios, que é um direito precatórios federais, e o que é que decorre? Acaba acontecendo que no nosso mercado, o budget ele é analisado pela gente, não do cliente, porque é o que a gente pode pagar no que ele tem a receber, né? E o Metseus aprendeu sozinho,
como é que funciona essa análise do preço, do poder de compra. O método SPIN também, ou seja, são métodos validados de vendas. O MedSales ele pega e basicamente ele ensina. Olha, no começo você errou em tal lugar, era melhor que você tivesse utilizado tal abordagem. Ele não apenas aponta o erro, mas também dá a solução, a forma que você deveria ter falado, com as palavras que você deveria ter dito. E dessa forma ele vai te ensinando a filtrar melhor a venda. O meu maior erro de venda tinha, até o seguinte momento, né? Até o seguinte momento, é a introdução, a cabeça do começo da venda. E o MedSales foi jogando ali, olha, você tem que melhorar isso, você tem que usar essas palavras dessa forma, de forma melhor. Porque ele se adapta também aos teus vícios de linguagem e à forma que você fala. Aí ele te dá maneiras de você diversificar o seu vocabulário, o palavreado que você utiliza, a energia que você utiliza, né? Que era um erro muito grande meu, que ele me batia muito por causa da minha energia. Ele entendeu que eu realmente ou era uma pessoa de energia mais baixa, de voz mais grossa, então era melhor fazer por outro caminho. E começou a dar resultado. Hoje mesmo eu estava validando aqui alguns clientes que foram prospecções do começo dessa semana, na segunda-feira. Nós estamos hoje numa quarta-feira, que o pessoal do YouTube não sabe a data. Não sabe a data, né? Inclusive, são 5 horas da manhã. Grava ali, São Paulo. Eles não têm como saber que é 4 horas da tarde. É um princípio de vendas também, sabia? Princípio de vendas. Se o cliente não sabe o que é que ele está comprando, não tem como ele dizer que é bom ou é ruim, né? Dá para vender mais. Tá, e qual foi a pergunta que tu me fez antes de começar o vídeo? Antes de começar o vídeo, né, nesse momento mais aberto, né, a palavras, eu perguntei qual é a sensação de ter uma ideia bilionária. Qual é a sensação de ter uma ideia bilionária? E para finalizar o vídeo, né? Para finalizar o vídeo, qual é a sensação de ter uma ideia bilionária? Cara, a gente sabe que... Eu defendo uma coisa, tá, Barbosa? Uma bacia de ideia vale 10 centavos, né? E não é sobre a ideia, né? Mas é sobre ter uma solução do meu problema. Porque o MedSales, ele foi utilizado e treinado primeiro para o nosso time. E aqui é mais um time. A gente está aqui na operação dentro do Matribank, que é uma das nossas operações. Ele acompanhou desde o dia zero, viu? O MedSales está sendo validado desde o dia zero. Desde o dia zero. Então, assim, cara, a sensação de não só ter uma ideia, mas de resolver primeiro o meu problema, resolver um problema de mercado, cara, isso para mim não tem preço. Porque, cara, imagina tu deixar um legado numa empresa que tu compilou algumas ideias, óbvio, que não veio só da cabeça do Augusto, tem pelo menos mais 3 sócios que eu posso citar envolvidos, Ricardo Holanda, que é o nosso CTO, que colabora muito, Gustavo Oliveira, que é nosso PMO, que também olha muito para produto, muito para a produtização do negócio, e o Guilherme, né, que teve ali a concepção ali do início, né? Eu sei que pivotou muito, mudou muito, mas foi uma primeira provocação. Então, cara, a expectativa é muito mais do que a ideia, mas a expectativa é de transformar o mercado de vendas mundial. Se a gente conseguir fazer o que eu imagino que a gente vai fazer, então o MedSales vai ter história para ser contado, sair na Forbes aí, ser uma empresa investida de alguns fundos de investimentos aí no Brasil, no mundo. Deixa eu te perguntar agora. O que é o Facebook? Você vai me dizer uma rede social, né? Eu vou perguntar, quem é o Facebook? Você vai dizer, Mark Zuckerberg. Da mesma forma, eu estou olhando aqui. O que é o MedSales? Uma plataforma de vendas. Quem é o MedSales? Augusto Moraes. Calma, rapaz. Isso vai vender, isso vai vender. Já está vendendo, vai vender muito mais ainda, né? Eu estou olhando aqui pro começo, pro início. Um bilionário. O cara já é milionário, né? Se você acredita nisso, deixa teu comentário, deixa aí teu curtir, segue o nosso canal do YouTube para que você, cara, tenha mais papos de bastidores aqui. Hoje foi com um dos nossos executivos comerciais falando do MedSales. Por acaso a gente estava batendo papo, o Pedro aqui, que é o nosso estratégia digital, pegou o celular e vamos gravar esse papo, né? Vamos conversar sobre MedSales, mas para a galera conhecer um pouco da história, o que é a ideia, o que a gente está fazendo. Beleza? Segue aí, turma, e compartilha esse vídeo.